Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Agora a parte 9, o amor romântico como sombra. É uma grande surpresa descobrir que a projeção mais poderosa e mais valiosa que alguém pode fazer é se apaixonar. Apaixonar-se também é uma projeção de sombra e talvez seja a vivência religiosa mais profunda que podemos ter. Lembrem-se, por favor, de que a sombra, segundo Jung, é algo que fica na parte inconsciente da personalidade. Lembrem-se também que essa discussão é sobre apaixonar-se, não sobre o ato de amar. Apaixonar-se é projetar a parte mais nobre e infinitamente valiosa do ser de uma pessoa sobre outro ser humano. Embora às vezes, em raras circunstâncias, possa ser projetada em algo que não seja humano. Existem pessoas que colocam sua capacidade divina numa profissão, ou numa arte, ou até num lugar. A língua é bem precisa ao dizer que essa pessoa se apaixonou pela medicina, pelas obras de Picasso ou pelo Vale Ojai. A maioria dos nossos exemplos, porém, será tirada da vivência de ver a nossa própria imagem de divindade no outro ser humano. Para tornar esse exame ainda mais difícil, deveremos dizer que a divindade que vemos nos outros realmente está lá. Mas não temos o direito de vê-la enquanto não retirarmos as nossas próprias projeções. Como é difícil! Como podemos dizer que a projeção não é verdadeira, mas que a divindade do amado é verdadeira? Essa sutil diferenciação é a tarefa mais delicada e mais difícil da vida. O amor romântico ou apaixonar-se é diferente do amor, que sempre é uma vivência mais calma e tem proporção mais humana. Há sempre algo pretensioso e exagerado no apaixonar-se. Projetando a nossa imagem de Deus. Apaixonar-se é projetar essa parte especialmente dourada da nossa sombra, a imagem de Deus, seja masculina, seja feminina, em outra pessoa. Instantaneamente, essa pessoa se torna portadora de tudo que é sublime e sagrado. O apaixonado recita eloquentes louvores ao ser amado e usa a linguagem da divindade. Mas essa vivência pertence ao extremo direito da gangorra e forma invariavelmente o seu oposto. Quando a paixão se transforma no seu oposto, não existe nada mais amargo na vivência humana. A maioria dos casamentos no Ocidente começa com uma projeção, passa por um período de desilusão e, se Deus quiser, torna-se mais humana. Isso quer dizer, chega a se basear na profunda realidade que é a outra pessoa. Enquanto a paixão está bem próxima de Deus, o amor baseado na realidade serve muito melhor à nossa humilde condição. Embora ninguém perceba na ocasião, a paixão oblitera a humanidade da pessoa amada. Fazemos um tipo de insulto ao outro apaixonando-nos por ele, pois na realidade estamos olhando para a nossa própria projeção de Deus, não para a pessoa em si. Quando duas pessoas estão apaixonadas, por algum tempo vivem nas nuvens e vivem felizes, abre aspas, para sempre. Isso é, enquanto essa vivência de divindade apaga o tempo para eles. Somente quando voltam para a Terra é que precisam olhar um para o outro de maneira realista. E somente então é que existe a possibilidade do amor maduro. Quando uma pessoa está apaixonada e outra não, essa última pode dizer: teríamos algo melhor entre nós se você olhasse para mim e não para a imagem que você faz de mim. Um desenho animado de James Thurber resume o estágio da desilusão. Um marido e uma mulher de meia idade defrontam-se um com o outro com as palavras: muito bem, quem foi que tirou a magia?
Na verdade, quando a projeção da paixão se esgota, o outro lado da realidade e as possibilidades muito escuras do intercâmbio humano toma conta. Quando conseguimos sobreviver a isso, temos o amor humano, muito menos excitante do que o amor divino, mas muito mais estável. A sombra é muito importante no casamento e podemos fazer ou romper um relacionamento dependendo do grau de consciência que temos disso. Esquecemos que no apaixonar-se temos de chegar a um acordo também com aquilo que achamos desagradável e irritante, até francamente intolerável no outro e também em nós mesmos. Mas é exatamente esse confronto que nos leva ao nosso maior crescimento. Recentemente, ouvi falar de um casal que teve o bom senso de evocar a sombra numa cerimônia pré-matrimonial. Na noite anterior ao casamento, eles realizaram um ritual no qual fizeram seus votos de sombra. O noivo disse: "Eu lhe darei uma identidade e farei com que o mundo a veja como uma extensão de mim." A noiva respondeu: "Eu serei cordata e doce, mas por baixo da superfície terei o verdadeiro controle. Se alguma coisa sair errada, ficarei com seu dinheiro e a sua casa." Em seguida, beberam champanhe e deram boas risadas dos seus temores, sabendo que no decurso do casamento essas figuras sombrias iriam aparecer inevitavelmente. Eles se anteciparam ao jogo, porque reconheceram a sombra e a desmascararam. Projetar a nossa imagem de Deus no companheiro é tão perigoso quanto projetar as nossas trevas, o medo e a ansiedade. Dissemos à pessoa amada: "Espero que você me dê inspiração divina, que seja a única fonte da minha criatividade. Eu lhe dou o poder de transformar a minha vida." Dessa maneira, pedimos à pessoa amada que faça o que as nossas disciplinas espirituais fizeram no passado: renovar-nos, redimir-nos, salvar a nossa alma. Algo extraordinário aconteceu no século XX, quando a era do romantismo brotou no inconsciente coletivo ocidental e descobrimos a arte de ver a divindade em outro ser humano. Ela já era conhecida muito antes do mundo oriental, mas estava confinada ao relacionamento entre guru e discípulo. Consciente do grande poder dessa vivência, o mundo oriental manteve-a dentro dos estreitos limites da vida religiosa, proibindo sua entrada nos relacionamentos comuns. É sábio colocar essa força num continente que seja grande o bastante para contê-la. As relações humanas comuns nas quais representamos esse drama divino não têm essa magnitude. A faculdade de apaixonar-se do amor romântico é relativamente recente na nossa história. Com isso, a humanidade ocidental deu vazão a sentimentos mais sublimes que somos capazes de expressar e nos preparou para o maior sofrimento que podemos conhecer. Quase todos os romances modernos se dirigem à nossa poderosa motivação de nos apaixonarmos, ou à angústia do amor rompido ou não correspondido. Para o bem ou para o mal, a humanidade moderna possui o poder do romantismo. Do lado melhor, é a mais alta faculdade da raça humana. Do lado pior, é provavelmente a vivência mais dolorosa que conhecemos. Os ventos que foram semeados no século XII são os redemoinhos do século XX. Somos herdeiros de dois mitos que emergiram no século XII. O mito do Graal fala do relacionamento da individualidade e da busca espiritual. O mito de Tristão e Isolda nos apresenta a força do amor romântico. Ambos sugerem uma nova capacidade de vivenciar Deus diretamente. Ainda resta saber se essa vivência altamente carregada pode ser assimilada. Antes desses dois grandes mitos, a humanidade ocidental sempre honrou a grandiosidade de Deus num continente coletivo. Deus residia no tabernáculo da igreja e não tocava muito diretamente a vida pessoal dos indivíduos. As pessoas adoravam em termos do
cosmo, fazendo gestos compatíveis com seu pequeno tamanho. Isso é segurança, sanidade, ritual. Ainda é assim em outras culturas até hoje. Mas no século XII, embalamos a incrível possibilidade de tocar a alta voltagem de Deus de uma maneira pessoal. Nesses 2 mitos, a humanidade disse: Moisés foi proibido de ver Deus diretamente, mas eu verei. Entender esses 2 mitos é entender o dilema moderno. Um mito verdadeiro nos fornece uma leitura vibrante de uma cultura inteira, um insight valioso do seu caráter e do seu destino. Tristão e Isolda nos dão um resultado do amor romântico. Eles nos mostram as ciladas armadas pela projeção da nossa divindade em outro ser humano. Numa clareza aterradora, vemos o caos que acontece quando tentamos misturar esses níveis. É algo como conectar a fiação de uma casa a um cabo elétrico de 10.000 volts. Nada na estrutura comum de 110 volts pode aguentar essa sobrecarga. Por mais atraente que seja a ideia dos 10.000 volts, só pode ser mantida dentro de um continente comensurado ao seu poder. Nenhum continente humano pode sobreviver ao impacto de 10.000 volts. Mas a nossa cultura prescreve essa vivência de 10.000 volts como base de todo o casamento. Quando os casamentos sobrevivem, é porque ambos os parceiros desceram ao nível humano de 110 volts e aprenderam a arte de amar. O amor de 110 volts é muito mais valioso e humanamente assimilável do que as pirotecnias extravagantes do dispositivo de 10.000 volts. O amor, nas suas proporções humanas, é muito mais valioso do que a vivência de subir às nuvens no romance.